Campeonato Mundial de Futebol de Rua de Street de 2024 do Pana-KO. Resumindo as regras, caneta acaba o jogo. O jogo tem 3 minutos e se acabar empatado, como é fase de grupos, é 1 ponto para cada um. E a regra que é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil é que lá fora tem 3 juízes para analisar o jogo e ver quem dominou mais a partida. Quem ficou mais com a posse de bola, quem tentou mais da caneta ou desenrolou melhor os seus ground moves. Bora pro jogo, tá? Anas Boukami, que é da França, que acabou de dar o chapéu, e o Theon, que é holandês, Theo Jackson. 2 atletas muito conhecidos aí no mundo do street, mas nesse jogo aqui, sinceramente, o Anas amassou o Theo Jackson, na minha opinião, e também nas dos jurados que vocês vão ver aí. Acabou o jogo agora, ó, a votação dos jurados então vai acontecer agora, eles vão mostrar os jurados aí votando, fica vendo. Olha lá, os jurados vão votar. Os jurados votaram, os 3 votaram no Anas. Anas ganhou por 9-2. Tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Street. Fase de grupos e com certeza esse foi o jogo mais polêmico desse campeonato. Noah contra Zohair. E já logo no começo o Zohair já dá uma chegada e o Noah já não gosta, mas a arbitragem não marca a falta e valeu o gol do Zohair. 1-0 Zohair. Noah já empata descendo a bica no gol. E na sequência o Noah tenta uma caneta, não consegue. O Zohair rouba a bola. E aí acontece uma outra, entre aspas, polêmica no jogo. Apoia as mãos ali no octógono e não pode. Nas regras do Pana-KO não pode. Em segunda arbitragem, acho que o Noah deu um contato físico que também não pode. Não tem muito contato físico no street. E aí marcaram a falta do Noah. E aí logo na sequência já sai o gol do Noah também. E Zohair empata, então o jogo tá bem disputado, tá 2-2. E o lance mais polêmico do jogo, o Zohair deu a caneta, mas o Noah fala que foi sem intenção. Ó, pra você, valeu ou não essa caneta? Lembrando que caneta sem intenção não vale, então só vale caneta com intenção, e se você dá a caneta, você ganha o jogo. Mas o jogo seguiu, não valeu a caneta, o Noah com a bola, e aí o Zohair roubou a bola e fez 3-2, virando o placar. E aí o Noah consegue o empate 3-3. Lance pros haters do street, ó o quanto de contato que tem, apesar de ser pouco contato, mas tem. E no final, 3 votos dos jurados para o Noah ganhou. Tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Futebol de Rua de Street, Lich contra Ferjani Safi. 2 atletas bem conhecidos aí no mundo do street. O Lich é um dos fundadores da Pana House, uma lenda aí no esporte. O Ferjani já é bem antigo também no esporte, muita gente já conhece ele. E o jogo já começa 1-0 pro Lich, que faz uma provocação aí. E o Ferjani acaba empatando. O Lich, ele tem essa característica durante os jogos. Ele provoca bastante, faz bastante trash talking. E nada mais tentar mexer com o psicológico do seu adversário, que a gente sabe que a parte psicológica conta muito durante o jogo. E já, ó, não perde as contas. Tá 3-1 pro Lich já, em 4-1 agora. E agora o Ferjani foi tentar marcar pressão, mas no street é muito difícil, depois que o cara ganha na corrida de você continuar pressionando. Porque se você correr abrindo a passada, você vai tomar entre as pernas. É padrão. O Lich agora com o jogo mais dominado, mantém mais a posse de bola agora, faz alguns flick-ups, que é a característica dele, que é erguer a bola assim de alguns jeitos, né? Fazer as levantadas na bola aí de algumas formas. E ele faz o 6º gol e fecha o jogo 6-3 pro Lich. E ainda tem a votação dos jurados, que pode empatar o jogo, porque são 3 jurados. Mas os 3 votaram pro Lich, então o Lich ganhou 9-3. Tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Futebol de Rua de Street, Anas contra Brian. O Anas já é um atleta consagrado aí no mundo do street, 3 vezes campeão francês e já participou de alguns mundiais. O Brian subiu agora do campeonato sub-16 dos mundiais do Pana-KO, que é o organizador desses campeonatos. E muito provavelmente por conta disso o Brian estava bem nervoso. Então a gente via até no modo dele de jogar, que estava ansioso, mais tenso para jogar. E o Anas já mais tranquilo, tanto que dominou o jogo do começo ao final, marcando muito bem e controlando muito bem a posse de bola, mantendo a posse de bola por muito tempo durante o jogo. Nas poucas disputas aí ele levava vantagem também na disputa, então olha lá, mais uma vez ele controlando o jogo e tá 5-2 pro Anas já. Agora o Brian conseguiu diminuir, mas o jogo acaba com esse domínio total do Anas aí, 6-3. E os jurados votam todos pro Anas também, confirmando a vitória dele. Tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Futebol de Rua de Street, Mehdi contra Younes. E o Mehdi é o último bicampeão mundial, então ele ganhou 2022 e 2023. Lembrando que esse campeonato que eu tô mostrando é de 2024. E só pra lembrar, caneta ganha o jogo na hora, independente do placar. E aí aconteceu uma caneta, mas totalmente sem intenção do Younes, mas saiu o gol dele, 1-0 Younes. E o Mehdi mostrando a sua característica principal de marcação, que é pressão o tempo todo. Marcou pressão, roubou a bola e já na sequência, na disputa de bola, sobrou para ele e ele conseguiu fazer o empate 1-1. E os dois demonstrando fair play, respeito ao jogo, essencial. De vira com o gol clássico dele de letra que ele sempre manda nos campeonatos mundiais. Agora o Younes faz uma provocação com o Mehdi, que faz parte do jogo porque é um fator psicológico aí. Também a gente vem muito inspirado do street do basquete, que tem muito essa zoeira. O cara puxa a camisa, o cara joga a bola na testa do adversário. E aqui no street é a mesma coisa em relação à provocação. E ó, tá tudo certo, fair play dos dois, muito bom. 3-1,
Medi e o jogo acaba 3-1, mas tem a votação dos jurados. Se eles votarem pro Yunis, tudo muda. Mas os 3 jurados votaram pro Medi, então ficou 6-1 Medi. Tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Street, de futebol de rua. Isaiah contra Mads e quase já sai uma caneta logo no começo do jogo do Isaiah, mas o Mads acaba roubando a bola e acontece o lance mais polêmico até agora do Campeonato Mundial. O Mads perde o gol na cara e o Isaiah diz que deu a caneta, mas os juízes não conseguiram ver, então ele pede o VAR do Street ali pra galera conferir. Ó, ele chama, fala que fez o movimento, deu a caneta no Mads, o Mads também não concorda. Acontece até um lance estranho aí do Isaiah mostrando no Mads a caneta que ele deu. Olha, em câmera lenta, na minha opinião, foi caneta, foi pano. Ele puxou, roubou a bola do Mads e mandou de volta entre as pernas e até o Mads comemora como se fosse o gol, mas não foi, né? Mas enfim, a arbitragem do Pana KO deu como não caneta e uma bela atitude do Isaiah de ir lá e cumprimentar o árbitro mesmo discordando do que eles falaram, né? Ele não concordou, ele achou que foi caneta, mas segue o jogo e o Mads já abre o placar fazendo 1-0 e o Mads marcando muito bem, ele roubou 2 bolas e fez mais 2 gols, abrindo o placar para 3-0 e aí agora acontece o menos esperado, o Mads dá a caneta no Isaiah, depois de tudo que aconteceu, o Isaiah ainda acabou tomando caneta, tomou a Pana e como vocês já perceberam, a caneta acaba o jogo na hora. O Isaiah mais um momento de fair play, cumprimenta o Mads e o Mads aí recebendo o seu prêmio por dar caneta. Tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Futebol de Rua. De Street, Jaceminho contra Nasser El Jackson. Ele que fundou o time El Jackson. Pra quem não sabia, é um time, tá? Tem ele, os irmãos gêmeos e uma galera aí que faz parte do El Jackson aí. E esse foi o jogo mais estudado do campeonato. Por que estudado? Porque nenhum dos atletas dava bote que nem doido. Os caras iam com muita calma na hora do bote, tanto que saiu esses 2 gols aí que parece que eles não estavam marcando, mas eles estavam, rapaziada. Só que se vai louco na marcação, toma caneta. Então, os 2 atletas experientes aí foram com bastante calma. E aí no resultado, por enquanto, tá 3-1 pro Nasser. O Jaceminho diminui agora, faz 3-2. O Nasser agora aproveita uma bobeada aí que a bola escapou, ele já puxa e já faz o 4-2 ampliando o placar. Agora o Jaceminho faz um movimento característico aí de uma lenda brasileira, vamos ver quem sabe, comenta aí. Agora se liga nesse movimento do Jaceminho, parecia só uma provocação, uma pisada inocente na bola ali, mas se ele dá o bote, se o Nasser dá o bote, toma a caneta, ó, se liga, ó. Ele arma a pisada, finge que virou de costas pro cara. A hora que ele vem, ele faz o movimento para dar caneta, que o Nasser não deu bote. Se ele tivesse dado bote, tinha tomado caneta, certeza. Acaba o jogo, 5-4 Nasser. E a votação dos jurados, todas pro Nasser. Então, 8-4 Nasser. Tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Futebol de Rua, Lich contra Zohar. E esse foi o jogo que mais teve tentativa de caneta até agora, de pana. E uma característica que eu gosto muito do Lich é que ele dá muito botes. Isso faz o jogo fluir. Também dá mais chance para o adversário da caneta, da pana e ele também, né? Porque toda hora ele vai tacar a bola, sendo que ele vai tentar roubar a bola toda hora. Ó, ele acabou de tentar uma pana agora, uma caneta. Agora a bola tá com ele de novo. Ele já tinha roubado, né? Já tinha roubado dando bote. Tentou mais uma pana de novo, mais uma caneta. Bola com o Zohar agora. E vai sair o primeiro gol do jogo agora, ó. Depois de um bom tempo, ó. O Lich tentando caneta de novo. Não foi nada, gente. Travaram a bola. O Zohar caiu, ó. Mais uma tentativa de pana do Lich. Então teve muita tentativa nesse jogo. O Zohar tentando manter a posse de bola. E ó, o Lich dando bote, fazendo gol, dando bote. E agora 2-1 pro Lich. Lich vira o jogo. Pra quem fala que o Street não tem contato, o Lich não fez falta, travou a bola, mas o Zohar caiu. O que não tem contato no Street é com os braços, igual tá tendo bastante no futsal. O cara empurrar o outro, isso não tem no Street. Mais um bote do Lich, mais um roubo de bola. Ele com a posse de bola. Vai tentar mais uma caneta agora. Olha lá, tentou mais uma. Agora é o bom bote do Zohar. Lich dá mais um bote e faz 4-2. Zohar ainda tenta uma canetinha no final, mas não toma. Acaba o jogo 4-2 pro Lich e a votação dos jurados todos pro Lich. Eu também achei que foi ele. Ele jogou muito na defesa. Tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Futebol de Rua, de Street. Jacob contra Brian. E nesse jogo, o Jacob dá uma aula de como intimidar o adversário em relação a não deixar ele desenvolver o jogo dele. Apesar do Brian já fazer um belo gol de início, dando um corte seco no Jacob, e o Jacob empatando o jogo. Mas agora começa a intimidação do Jacob. Ele dá vários botes que vão neutralizando os ataques do Brian. Então, ó, várias vezes o Jacob acha os botes, não deixa o Brian desenrolar os grounds dele, desenrolar os dribles dele. Pra quem não sabe o que é ground, são os dribles base do futebol de rua aí. Já o Jacob já consegue desenrolar bastante os dribles dele. O Brian não consegue achar muitos botes. O Jacob até mexe com o psicológico dele, né? Falando pra ele ter calma ali, depois que ele faz um elástico no ar, um AK, né? E aí, ó, de novo, o Jacob roubando a bola do Brian e faz um belo gol de letra. Apesar disso, rapaziada, o placar tá bem próximo.
próximo, ó, tá 3-3, agora 4-4, 5-4 Jacob, e fica nessa. Pau a pau o placar, mas nitidamente o Brian ficou mais abalado aí com a marcação do Jacob. E agora que o Brian conseguiu desenrolar um pouquinho, tentou dar uma pana, tentou dar uma caneta, não conseguiu. E uma regrinha aí que vocês talvez não saibam é que gol tabelado não vale, como saiu esse último gol. O jogo acabou 5-4 Jacob, os jurados votaram todos no Jacob, 8-4 Jacob, tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Futebol de Rua de Street, Bucks contra Yonis. E nesse jogo os dois atletas tinham um estilo muito parecido para marcação. Repara que o Yonis ele só tenta fechar os espaços para não tomar gol e raramente dá bote. E aí acaba tomando do corte e o Bucks abre o placar 1-0. E praticamente a mesma coisa acontece com o Bucks, ele fechou só o espaço, mas o Yonis conseguiu achar um chute de letra ali, fazendo um belo gol. Agora olha como é importante analisar o que o adversário está fazendo. Ó. Ele viu uma oportunidade, deu o bote e com isso acabou ganhando mais um gol, 2-1 Bucks. Agora um belo lance de fair play, aí o Bucks dá um carrinho com as duas pernas, mas sem querer, né? Ele mais escorregou do que deu o carrinho, os dois se levantaram, um pediu desculpa pro outro, tchau, obrigado. Um corte bonito do Bucks aí, mas não saiu nada. Agora ele consegue fazer o 3-1 e se liga nesse lance do Bucks, ó, parece que não vai dar em nada, ó. Ele pula, faz um spin e quase manda o elástico de calcanhar entre as pernas do Younes. Com certeza essa é a pana mais bonita do campeonato. Mas no fim acaba o jogo 4-1 Bucks e os jurados todos vão votar agora. E todos votaram no Bucks, que realmente foi melhor no jogo, dominou a partida e tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Futebol de Rua de Street, Medi contra Joss. O Medi é o último bicampeão mundial aí da competição de Pana KO e o Joss é a nova geração do Skill Twins, vamos dizer assim. Ele e o irmão dele são muito habilidosos e são gêmeos. E o Medi já mostra que veio, fez um golaço, depois fez uma manobra de freestyle e olha que legal a atitude de Joss. Aplaudindo ele, rapaziada. Isso fica de exemplo aí para os outros esportes, para o futsal, futebol de campo. Meu, o cara é habilidoso, aplaude o cara. Claro que você não vai deixar ele fazer gol. Ele tá tentando roubar a bola, tentando dar caneta, igual o Medi. Foi um jogo bem legal, os dois tentando dar caneta, mas de muito fair play, de um adversário respeitando o outro, os dois se respeitando bastante, rapaziada. Então você não precisa bater no cara se o cara é habilidoso. Se esforça, marca muito ele e mostra a sua habilidade quando tiver o seu momento. Aí os dois estavam procurando muita caneta, foi um jogo bem legal. A diferença foi que o Medi abriu o placar de 3-0. E aí o tempo foi passando e foi apertando pro Joss. Pode ver que o Medi, ó, ele nem faz mais gol. Por quê? Porque ele fica com a posse de bola. E qual que é a vantagem de estar com a posse de bola? É que a qualquer momento ele pode dar caneta no Joss. Pode ver que o Joss tava bem hesitante em dar bote, que ele já sabia da intenção do Medi. Porque se o Medi não tá fazendo gol, o que mais que ele pode fazer, né? Lembrando que a caneta acaba o jogo, rapaziada. Então, pode ver que o tempo tá acabando, ó, tinha 40 segundos. A opção do Joss praticamente era a caneta. Então pode ver, ele tá na frente do gol, ele não tenta chutar no gol. Porque ele percebe que o Medi não vai dar bote e aí ele acha o gol e acaba o jogo 3-1 pro Medi, tendo a chance ainda do Joss virar com a votação dos jurados, mas os jurados votam no Medi. Tchau, obrigado. Campeonato Mundial de Futebol de Rua de Street. Isaiah contra Nasser. Nesse jogo que chamou a atenção que os dois atletas procuraram muito a caneta, muito a pana. Isso é muito legal porque assim engrandece a cultura do esporte. E comprovando isso que eu falei, o Isaiah já começa tentando essa caneta, mas não funcionou. Ele consegue passar pelo Nasser e faz o primeiro gol. E o Nasser nesse momento agora ele fica bastante com a posse de bola, quase 1 minuto com a posse de bola. Lembrando que é um jogo de 4 minutos, então é muito tempo, 1 minuto. Procurando o bote do Isaiah que não acontece. Ele sinaliza assim com as mãos porque o Isaiah começou a usar o braço e no street não pode usar o braço para jogar. E agora o Nasser faz o gol, ou acha que faz o gol, mas é invalidado porque a bola tem que bater lá na grade, coisa que não bateu, no fundo da grade ali do golzinho. O Isaiah tenta usar a malandragem para dar uma caneta, mas não funcionou. E aí faz uma levantada bonita, faz uns zerinhos, consegue uns dribles, mas não sai nada. E agora a vez é do Nasser. E mais uma vez o Nasser fica bastante tempo com a posse de bola, procurando a caneta. O Isaiah dá poucos botes, que dificulta bastante para conseguir uma pana, uma caneta, que é o que o Nasser tá procurando desde o começo do jogo. No finalzinho, o Isaiah consegue uma boa jogada, faz uns 2 cortes bonitos no Nasser e faz o seu segundo gol. E o Nasser na sequência tenta usar a malandragem aí na hora que o Isaiah tá voltando, tenta dar caneta nele, mas não consegue. Acaba o jogo, 2-1 pro Isaiah. E a votação dos jurados agora, todos votaram no Nasser, o que foi justo porque ele ficou muito tempo com a posse de bola. Tchau, obrigado. Copa do Mundo de Futebol de Rua, de Futebol Street. Jaciminho contra Mads. Praticamente um jogo da nova geração contra a old geração, para não falar outra coisa. Jaciminho é das antigas, o Mads é um novato aí, é o segundo ano dele praticamente, vai. Talvez por conta disso um jogo mais tranquilo, Jaciminho com um clima mais amistoso e o Mads indo pra cima com tudo, querendo garantir a vitória dele. Aí já tava 4-1 pro Mads, quase saiu uma
uma canetinha do Mads no Jasmine, olha a reação dele aí. O Jasmine se vinga, quase dá uma caneta no Mads. Vendo esse Aka, muito fera, muito bonito esse Aka. E agora, como vocês estão vendo, o placar do jogo tá 6-2 pro Mads, já tava no fim do jogo. O Jasmine tinha que procurar a caneta pana, mas não conseguiu. Acabou o jogo. Aqui o Mads já tá garantido, porque mesmo se os jurados votassem pro Jasmine, não tem como ele chegar no placar e se igualar ao Mads. Então, o Mads já ganhou e os jurados também 2 votaram no Mads. E é isso. Tchau, obrigado. Copa do Mundo de futebol de rua de street, Zohar contra Ferjani. Ferjani, pra quem não sabe, é o cara que deu caneta no Ronaldinho Gaúcho. Ele não tava sabendo, não foi um jogo valendo, mas ele deu caneta. Já começa o jogo 1-0 Zohar. E nesse jogo os dois atletas tiveram a mesma característica, que foi só buscar a caneta. Tirando esse gol do Zohar, você vai ver que o tempo todo eles não estão nem aí pro gol. Pra quem não sabe, no futebol de rua, a caneta acaba o jogo na hora, não importa o placar. Pode estar 10-0 pra você. Se você tomar a caneta, já era, você perde o jogo. E aí vocês vão vendo que eles tiveram várias oportunidades, por exemplo, agora mesmo o Ferjani poderia ter feito gol, não quis, segurou a bola e agora tentou fazer os grounds dele, ó, quase saiu uma caneta dele, mas não conseguiu. Agora a mesma coisa do Zohar, ó, tentou dar caneta, não conseguiu. O Ferjani podia ter feito gol também, não foi. Então ficou essa disputa aí, quem dava caneta em quem. E vamos acompanhando aí para ver se algum deles consegue. Agora o Zohar teve um ótimo momento de fair play, o Ferjani sentiu uma cãibra e o Zohar foi lá e alongou, ajudou a passar a cãibra dele. Quando em um jogo de futebol a gente vê um adversário ajudando o outro, né? Muito raro isso acontecer, então essa parte do street é muito legal. O jogo já chegando no final e lembrando que tem a votação dos jurados e eles votam pelo desempenho dos atletas aí, quem driblou melhor. No caso, eles votaram, 2 votaram no Ferjani, então ficou 2-1 Ferjani. Tchau, obrigado. Copa do Mundo de futebol de rua de street, Lich contra Noah. Lich é o de branco, Noah é o de roxo. E é basicamente uma batalha de professor contra aluno. O Lich foi quase que um professor pro Noah. Então eles já se conhecem bastante. 1-0 Noah, acabou de fazer o gol roubando a bola do Lich. O jogo no início foi bem isso, os dois toda hora fazendo gol, tentando manter a proximidade no placar aí. Porque se o adversário fazer mais de 3 gols de diferença, mesmo com a votação dos jurados, você não alcança mais. Ó. Então o Noah fazendo gol de novo. Agora ó, quase acontece uma caneta do Noah no Lich. Ia ser muito fera, mas não aconteceu. E segue o placar, ó. 4-2 Noah, agora foi a maior distância que teve no placar até agora. Mas o Lich já vai aproximar logo mais, ó. Ele consegue, tentou dar uma caneta aí, mas fez o gol e o Noah tentou a resposta tentando dar uma caneta, mas não conseguiu. O Lich tentou de novo dar uma caneta também, não saiu nada. O Noah faz o gol contra, o primeiro gol contra aí na Copa do Mundo de futebol de rua. E aí eles disputam a bola, o Noah cai no chão. Em fair play, o Lich fala que não foi nada, né? Não fez falta, mas em fair play ele não fez o gol e seguiu o jogo, né? Ele continua com a posse de bola. Ele vai e consegue fazer o 6-5 e logo na sequência o jogo já acaba. Ficou 6-5 pro Lich, só que tem a votação dos jurados. E foi tão disputado esse jogo que os jurados 2 consideraram empate o jogo e o outro votou no Noah, empatando tudo. Como é fase de grupos, não tem desempate, 1 ponto para cada um. Tchau, obrigado. Esse jogo mostra como o medo pode te atrapalhar num jogo importante. Essa é a Copa do Mundo de futebol de rua de street, o Brian, que é o que tá de camisa rosa, contra o Theon. Nesse começo de jogo ainda não aparentou tanto o medo do Brian, mas o Brian fica bem travado durante o jogo e vocês vão perceber com o decorrer do tempo. Lembrando que a caneta acaba o jogo. Olha a defesa do Brian agora, ele tá tão preocupado em tomar a caneta que ele deixa o Theon passar fácil, ele rola a bola pra dentro do gol e faz um gol muito fácil. Outro momento, ou de nervosismo ou de medo, o Brian cai com a bola sozinho, o Theon não encosta nele. O medo travou tanto o Brian que até numa oportunidade clara de roubar a bola, ele quase não esboça a reação, o Theon perdeu a bola sozinho praticamente, ele não tenta roubar, o Theon passa fácil por ele, quase que andando e faz o terceiro gol dele. Aí pode ter gente comentando, mas esse Brian é ruim, mas pra ele chegar numa Copa do Mundo, com certeza ele passou por vários adversários muito difíceis. Porém, o medo dele é tão grande de tomar caneta que ele prefere não se defender, deixar o adversário fazer o gol e assim evita a caneta, a possível caneta que ele poderia tomar, né? E na minha opinião, isso acaba quase sendo um antijogo. Por quê? Porque se você não tá disposto a defender, só quer atacar, se o seu adversário fizer igual, a gente não vai ter um jogo, né? Vai ter só 2 caras tentando chutar no gol. E o futebol de rua não é isso. A gente tem que dar caneta, a gente quer ver a caneta. Obviamente os jurados votaram no Theon. Show 11-4, tchau, obrigado. Copa do Mundo de street de futebol de rua. E esse foi o jogo de mais alto nível até agora da competição. Anas que fez o gol contra o Jacob. 1-0 já pro Anas. Jacob com a bola agora. Tentou dar uma caneta, tentou dar uma pana, não conseguiu. A bola fica com o Anas, que faz esse golaço, 2-0 Anas. A partir de agora, o Jacob começa a dominar o jogo em relação a ficar com mais posse de bola, além de buscar muita caneta. Então isso conta muito pros jurados. Aí acabou fazendo o gol, tá 3-2
pro Anas ainda, mas o Jacob tá com uma boa vantagem em relação a manter os ground moves dele, que são os dribles de chão, mas o Anas amplia o placar agora fazendo 4-2. O Anas começa a equilibrar o jogo, quase dá a caneta no Jacob, a bola fica com o Jacob que faz esse golaço e na sequência o Anas quase dá uma caneta de elástico de letra no Jacob, mas ele consegue fazer o gol e fica 4-4. Agora o Anas dá esse baita chapéu no Jacob já no finzinho do jogo e tenta uma caneta, mas não consegue. E o Jacob tenta mais uma pana, mais uma caneta, mas o Anas estava ligado. Agora o Anas empata o jogo, fica 5-5. O jogo acaba 5-5 e como o Jacob dominou boa parte do jogo, os jurados votaram no Jacob. 8-5 Jacob. Tchau, obrigado. Copa do Mundo de Futebol de Rua de Street, Joss contra Younes. Vocês estão vendo aí que eles têm o mesmo sobrenome, entre aspas, não é sobrenome, tá, gente? Isso é o time que eles treinam juntos, né? Então é como se fosse o Caneta Time aí, no meu caso, ou o Pulinho Street, né? Aí no caso deles é El Jackson. E nesse jogo, o que eles deixaram bem claro, os dois atletas estavam só buscando a caneta, nenhum dos dois procurou o gol. Tanto que vocês vão ver tempo todo eles tentando, né, nem olhando o gol, só visando como que o adversário tá marcando e tentando achar a caneta. Obviamente, por eles serem do mesmo time, eles muito provavelmente treinam muito juntos. Ou seja, isso dificulta ainda mais o nível para acertar a caneta no adversário. Então, quanto mais você treina junto com o seu amigo, com o seu parceiro de time, mais difícil é, porque ele já conhece o seu estilo de jogo, conhece as canetas que você conhece, enfim, fica muito mais difícil. Não quer dizer que não dá para dar caneta, quer dizer só que aumenta muito o grau de dificuldade. Sendo que é um campeonato mundial, o grau de dificuldade já é muito alto, e quando você treina junto com a pessoa, é mais ainda. Olha essa defesa que o Younes fez, só para vocês terem uma ideia. E nada mais merecido que esse jogo foi o empate, ficou 1-1, votação dos jurados também. E é isso, gente. Tchau, obrigado. Copa do Mundo de Futebol de Rua, Isaia contra Jaceminho. Nesse jogo, como a fase de grupos já está praticamente definida, ficou parecendo mais um jogo amistoso. Os dois estavam procurando bastante a caneta pana e quase nenhum objetivo de fazer o gol. Então eles estavam muito cuidadosos aí na hora do bote. Ó, pode ver que o Isaia não dá bote e sabe que se você der um bote errado, aí é caneta na certa. Então os dois se jogaram muito, um estudando o outro aí nesse jogo. E com muitos dribles provocativos para chamar o bote do adversário, que foi o caso do Isaia agora, mas não deu certo. O Jaceminho deu um bom bote, acertando bem a bola, ó, um elástico, tentando combar com uma caneta, mas também não saiu caneta. E o que é legal perceber nesse jogo é a diferença de marcação do futebol de rua para futsal e campo, né? Pode ver que a marcação aqui é com a perna bem fechada, diferente do campo e do futsal, porque aqui se você der um bote errado e tomar caneta já era. Olha o chapéu que ele conseguiu agora, ó, acho que foi um dos gols mais bonitos da competição até agora. Ele até zoou, jogou o boné pra cima, e o legal é isso, é o fair play do Jaceminho, ó, cumprimentou e depois ele vai tentar se vingar com o drible, não na porrada como acontece nos outros esportes. O jogo acabou, jurados vão votar agora, e os jurados votam 2 no Isaia, 1 no Jaceminho. Isaia ganha o jogo 4-2, e é isso. Tchau, obrigado. Um dos últimos jogos da fase de grupos, hein? Logo mais vamos pro mata-mata do futebol do Campeonato Mundial. Copa do Mundo de Futebol de Rua e o Nasser já quebra a coluna para conseguir pegar a bola aí. Nasser contra Meds. E esse jogo, por conta da fase de grupos já tá praticamente definida, então ficou um jogo mais quase que em clima de amistoso. O Mads já tá classificado, então ele só levou na boa, querendo o bote do Nasser para tentar dar uma caneta nele, dar uma pana nele, porque como a gente já sabe, a caneta acaba com o jogo na hora. Pode estar 10-0 para você. Se você tomar caneta, você perde o jogo na hora. Beleza? Então pode ver que o Nasser, como ele não tá classificado ainda, ele vai com bastante receio, ele não dá o bote seco, fica estudando bastante o Mads, e o Mads só tentando chamar o bote dele, buscando o bote dele, mas nada acontece, e aí ele fica segurando a bola até o Nasser dar o bote. Porém, como vocês estão percebendo, o Nasser está evitando o bote. Então, o Mads usa outra estratégia, que é achar a passada do Nasser, mas não funciona. O Nasser fica com a bola, e agora o Nasser já bem rápido, já define a jogada praticamente, consegue passar fácil pelo Mads, que não marcou literalmente, e faz 2-0. Isso em partes tira um pouco a graça do jogo, né? Tanto que acabou 5-0 pro Nasser, porque o Mads já estava classificado. Os jurados todos votaram no Nasser. Tchau, obrigado.